Enem 2019, exame registra o menor índice de abstenção da história e gabarito sai na quarta-feira que vem. Irresponsabilidade. 125 pessoas foram flagradas dirigindo depois de beber neste fim de semana. Segunda instância. Câmara dos Deputados tenta votar hoje em comissão a PEC que pode reverter aquela decisão do Supremo que beneficiou Lula. Olá, boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O Ministério da Educação deve divulgar na quarta-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio. Ontem, os candidatos enfrentaram a última maratona de provas. Em todo o Brasil, o segundo dia registrou um dos maiores índices de participação da história, quase 73%. Aqui no Distrito Federal, cerca de 68 mil alunos fizeram a prova. Teve polêmica também, como na primeira etapa, houve divulgação de questões antes do previsto. Mas o Ministério da Educação garante, o vazamento não prejudicou os candidatos. Para alguns candidatos, a última etapa do Enem foi considerada tranquila, principalmente porque era um dia sem a redação. Isso já é um ponto positivo e que deixa a gente mais calma, e é uma coisa mais de fazer ali, não tem muita coisa de, nossa, a necessidade do tempo, né? Então já é mais tranquilo para mim, pelo menos. Nesta edição do exame, metade dos candidatos fez a prova pela primeira vez. A Marina é uma dessas novatas e nesse domingo contou com a ajuda do pai para encarar a novidade. Por mais que a pessoa faça ambiente de teste na escola, em outros espaços, nada como esse ambiente de prova real, porque ela está concorrendo com gente que vai estar brigando por vaga na universidade. Do lado de fora dessa escola da Asa Sul, por todo lado se via pais na torcida pelos filhos. Não basta ser mãe, tem que participar, né? Então, assim, é muito gostoso, eu acho, sabe? Assim, a gente preocupa, é normal. Depois desse turbilhão de emoções, muitos já sabiam o que fazer para recuperar as energias. Quando terminar a prova, o que você vai fazer? Dormir. Eu vou direto daqui pra missa, porque hoje é domingo, então eu tô doida pra ir pra missa e descansar e agradecer muito e louvar muito a Deus, né, pelo meu dia, pelo meu ano de estudos. O gabarito oficial da prova será divulgado na próxima quarta-feira, dia 13, no site do Enem. No fim do segundo dia de aplicação do exame, o ministro da Educação e o INEP apresentaram o balanço dessa última etapa. Dentre 5 milhões de inscritos, 747 foram eliminados das provas por cometerem irregularidades, sendo 371 neste domingo. Como na primeira etapa, houve divulgação das provas de ciência e matemática, mas, segundo ele, isso não configura vazamento porque aconteceu após o início das provas. O ministro acrescentou que todas essas pessoas vão ser punidas por violarem as regras. Você tem que punir essas pessoas de forma exemplar para saber que uma ação danosa, que pode prejudicar o coletivo, não sai impune. O resultado do Enem 2019 sai no início de janeiro no site enem.inep.gov.br/participante e também no aplicativo do exame. A partir de hoje, órfãos de militares do Distrito Federal que tenham sido mortos em serviço têm prioridade na matrícula e isenção de taxas nos colégios militares. O decreto assinado pelo governador Ibanez Rocha e publicado no Diário Oficial de hoje foi uma promessa feita por ele depois da morte da bombeira Marisele Armelinda durante trabalho de combate ao incêndio florestal em setembro desse ano. A medida garante vagas para os filhos de policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes do Detran e agentes penitenciários. O decreto diz ainda que o direito independe da data de morte do servidor ou militar integrante das Forças de Segurança do Distrito Federal. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Uma boa iniciativa do GDF? É um compromisso que ele resgate, que o governador Ibanez resgate, o compromisso que ele assumiu com essas categorias, né? Agora, eu não vejo a dificuldade de estender isso também para a população civil. Por que não, né? Por que não contemplar com prioridade e com isenção órfãos, alunos de escolas públicas que venham a ser órfãos, né?
eu não creio que o número seja tão significativo que desestimulasse qualquer iniciativa desse gênero, né? O problema dessa medida, ela é justa até porque atende a crianças, jovens órfãos, né, de pais, perderam seus pais subitamente, mas assim, também aqueles enfim, civis de família, filho de pais e mães que não são servidores públicos, por exemplo, né, eles é que pagam a conta, né? É o imposto da população civil que sustenta o serviço público, né? É preciso ter sempre em mente que nós não estamos aqui o tempo todo apenas para criar condições ou melhores condições ou criar regalias e privilégios para o setor público. É preciso que isso seja estendido para toda a população. E o governo lança hoje o programa Verde e Amarelo, voltado para a geração de empregos e que mira os dois grupos que mais sofrem com a crise: os jovens e os profissionais acima dos 55 anos que não são aposentados. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Todo mundo sabe que um dos principais problemas hoje no nosso país é a questão do desemprego. De acordo com os últimos levantamentos, ou o último levantamento do IBGE, algo em torno de 12% da população está desempregado, o que significa aí 12 milhões e 600 mil pessoas à procura de emprego e não consegue. Então, o programa vem exatamente para tentar amenizar, ainda que seja, essa situação. A meta do governo é, nos próximos 4 anos, gerar algo em torno de 4 milhões de empregos. São várias frentes. A solenidade, onde o governo de fato vai explicar esse programa, vai ser logo mais às 5 horas da tarde no Palácio do Planalto, claro, contando com a presença do presidente Bolsonaro e de vários ministros, né? Trata-se de uma agenda extremamente positiva e o governo vai querer, obviamente, mostrar isso, né? E ter a sua equipe aí exatamente para apresentar essa proposta. O que a gente sabe? Que é um programa voltado, como você bem disse, para os jovens entre 18 e 29 anos e as pessoas acima de 55 anos. A gente sabe que um dos problemas dos jovens é a falta de capacitação e mesmo a falta de experiência, né? E muitas vezes essas pessoas que estão acima de 55 anos também não estão tão ativas ali com relação às atualidades do mercado. Então, o que é um dos focos desse programa? É contratar empresas, inclusive foi lançado um edital no mês de outubro, para que essas empresas possam capacitar essas pessoas e não só capacitar, inseri-las também no mercado de trabalho. Então, esse é um dos focos. Outro foco também é você diminuir aí todos os impostos, reduzir esses impostos com relação aos empresários que querem contratar. Então, fala-se algo em torno de 32% de redução da carga tributária para esses empresários que querem contratar aí um funcionário. Então, são algumas frentes aí que, como a gente disse, a expectativa do governo é gerar algo em torno de 4 milhões de emprego. Trata-se de uma medida provisória, já começa a valer a partir da assinatura, mas tem que passar pelo aval do Congresso Nacional e todos nós torcemos para que dê certo, né, Sérgio Amaral? Com certeza, porque ainda somos mais de 12 milhões de desempregados no país, né, Renata? Então, qualquer iniciativa, né, Cláudio Humberto, que venha a corrigir ou diminuir esse número é bem-vinda. Exato, é isso que a gente tem que saudar, né? Saudar qualquer iniciativa que facilite a geração de emprego. Você lembra muito bem, são 12 milhões e meio de desempregados, já foram mais de 14 milhões quando a Dilma deixou isso de herança, né, para o Brasil. Diminuiu um pouco, mas no número ainda escandaloso de homens e mulheres que não têm a dignidade do emprego ainda, né, ou não recuperaram a dignidade do emprego. Agora, é preciso lembrar que não é uma lei, não é um programa assim que gera empregos. O que gera empregos e garante emprego é a economia. A economia que tem que crescer, a economia que tem que gerar oportunidades para que as empresas cresçam, se instalem, outras se instalem, as que existem cresçam ainda mais, para, então, contratar mais pessoas, né? É mais ou menos dessa maneira que a gente deve lembrar hoje, com muito gosto, né, o 2º aniversário da reforma trabalhista, que foi implantada no governo de Michel Temer. Muita gente dirá hoje, fazendo balanço sobre isso, porque essa lei, a reforma trabalhista, não gerou os empregos que se esperava, etc. Novamente, lei não gera emprego, o que gera emprego é a economia, não é? A economia crescendo. O que a reforma trabalhista fez, tanto quanto este programa que o presidente Bolsonaro está lançando, ou lançou, assinou por medida provisória, é criar ou retirar, remover embaraços
né, ou dificuldades à geração do emprego, e nisso o papel cumprido pela reforma trabalhista de 2 anos atrás foi fundamental. E neste fim de semana, 125 pessoas foram flagradas dirigindo depois de beber. Um dos casos foi em Ceilândia e acabou na morte de um ciclista. E ainda na madrugada de sábado para domingo, outra motorista bêbada foi parar com o carro em cima do telhado de uma das casas de Vicente Pires. A imagem é de impressionar. Mas antes de ficar suspenso desse jeito, o carro destruiu parte do telhado de uma outra casa. Nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o carro de cima do muro. A polícia informou que o acidente foi causado por uma motorista com sinais claros de embriaguez, identificados pelo bafômetro. A mulher foi presa e o passageiro, o dono do carro, que também estava bêbado, assinou um termo de comparecimento à justiça por ter emprestado o veículo a uma pessoa que não tinha condições de dirigir. O caso foi na quadra 4 de Vicente Pires na noite de sábado para domingo e não havia ninguém dentro das casas. Ainda no domingo, outro acidente envolvendo um motorista embriagado, desta vez em Ceilândia Norte. Um homem de 63 anos foi atropelado por esse carro preto. O idoso morreu na hora. O motorista estava sem a carteira de habilitação e com o licenciamento atrasado. O homem de 34 anos fugiu deixando para trás o carro, mas foi preso logo em seguida e levado para a 24ª delegacia. Hora de voltar aqui a Renata Dourado para dar um recado para você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir, em resposta ao Supremo e a Lula, Câmara dos Deputados tenta votar ainda hoje em comissão PEC que garante prisão em segunda instância. É o que você vê logo depois do intervalo. O Instituto Nacional do Câncer estima que 2019 vai acabar com 850 novos casos de câncer de próstata aqui no DF. Estamos no Novembro Azul e nunca é demais dizer que a prevenção ainda é o melhor remédio. Quanto antes o câncer for descoberto, mais fácil e eficaz é o tratamento. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas. E quando apresenta, é porque já está em um estágio avançado. A avaliação periódica, rotineira, é que vai fazer o diagnóstico, vai suspeitar do diagnóstico e evoluir para que seja feito o diagnóstico através de uma biópsia de próstata. Realizar consultas periódicas e manter uma vida saudável são algumas maneiras de prevenir o câncer de próstata. As medidas ajudam a prevenir, mas não significa que vão evitar. Por isso, a importância dos exames. O Orlean é corredor há 7 anos e nunca achou que ia receber um diagnóstico deste tipo. E foi através de um exame de rotina que descobriu a doença. Fiz a biópsia e quando a biópsia deu mais de 60% comprometido, né? E eu não sentia nada, né? O que o ajudou na recuperação e no sucesso da cirurgia foi seguir à risca as recomendações do médico. 100% aqui, não ficou sequela nenhuma, né? Assim, aumentou mais a minha aptidão física mesmo, assim, aumentou mais, assim, né? Tudo beleza, tudo jóia mesmo. De acordo com a Secretaria de Saúde, só neste ano, quase 28 mil homens se consultaram na rede pública do DF. Mas o número ainda é considerado baixo comparado com a frequência que as mulheres visitam o ginecologista. Na rede pública de saúde, o atendimento urológico é realizado nos hospitais da Asa Sul, Sobradinho, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Paranoá e Instituto Hospital de Base, onde também são realizadas cirurgias de câncer de próstata. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física regular, ter boa qualidade de sono, não fumar, não beber em excesso, são cuidados para que o sistema de defesa do corpo consiga prevenir o surgimento de tumores, inclusive o câncer de próstata. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a proposta de emenda à Constituição
que deixa clara a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. Uma reação ao Supremo, né, e também a consequente saída do ex-presidente Lula da cadeia. Assunto para a gente voltar a falar com a Renata Dourado. Pois é, Sérgio, há uma expectativa, né, de que essa PEC, proposta de emenda constitucional, seja analisada e votada ainda hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É um projeto que estava ali algo em torno de 2 meses para ser analisado, mas houve um consenso entre os deputados e eles falaram o seguinte: olha, a gente vai analisar essa proposta depois da decisão do Supremo. E a gente lembra, portanto, que teve essa decisão do Supremo na semana passada que mudou o entendimento, ou seja, o condenado só vai começar, de acordo com o entendimento do Supremo, a cumprir essa pena depois do trânsito em julgado, depois de todos os recursos dele já tiverem sido esgotados, né? Então, esse é o entendimento do Supremo. O último voto, o voto de desempate, foi o voto do presidente, ministro Dias Toffoli. E aí ele falou o seguinte: olha, nós estamos aqui para analisar a Constituição. E isso é o que diz a Constituição, de acordo com o ministro Dias Toffoli. Agora, se vocês querem mudar a legislação, cabe ao Legislativo fazer isso. Então, depois dessa fala e depois desse julgamento, há, portanto, toda essa movimentação no Congresso Nacional. Então, tem essa PEC que deve ser analisada hoje na CCJ da Câmara, mas a gente lembra que PEC tem todo um trâmite, tem que ser aprovado em 2 turnos nas 2 casas. E, paralelo a isso, no Senado também tem uma mesma proposta, com o mesmo entendimento, ou seja, de começar a cumprir apenas após a condenação em segunda instância, que também a presidente da CCJ do Senado, senadora Simone Tebet, disse que deve colocar aí para analisar nos próximos dias. Então, tem essas 2 propostas aí, vamos acompanhar. E a grande pergunta é se, de fato, há um real interesse dos parlamentares em mudar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, Sérgio? Até porque muita gente lá dentro do Congresso está ainda encalacrado com a Justiça, né? Não é tão fácil assim, né? Exatamente. Agora, Cláudio Humberto, eu queria te perguntar uma outra coisa. Muita gente na Câmara e no Senado se entusiasmou aí, porque o ministro Dias Toffoli disse que ele estava só fazendo cumprir o que o Congresso decidiu, o Congresso poderia mudar isso, só que alguns outros ministros disseram que a questão da prisão só depois do trânsito e julgado seria a cláusula pétrea da Constituição. Vem mais briga por aí, né? É um constrangimento, né, a gente ter ministro do Supremo Tribunal Federal falando sobre mudar uma cláusula pétrea da Constituição que simplesmente não pode ser mudada. Só pode ser mudada em caso de uma nova Assembleia Nacional Constituinte que discuta um novo texto constitucional. No mínimo, nova briga, nova discussão no Supremo vai ter, né? Vai ter sim, é claro, né? Agora, o que se está falando no parlamento é uma mudança, inclusive, na legislação ordinária, no Código de Processo Penal, etc. Bom, o fato, seja como for, se isso for, efetivamente vier a ser aprovada uma nova legislação nesse sentido, ela não vai se aplicar a esse caso específico do Lula, nem dos demais criminosos que foram soltos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão política, né, como a gente assistiu, uma decisão que foi toda feita, toda armada para favorecer a soltura do ex-presidente. Não por acaso, ele foi o primeiro a ser solto, né, mostrando que a quem se destinava. Até surgiram até muitas brincadeiras no fim de semana sobre isso, né? Muita gente achando, muita gente reclamando da lei do bafômetro, dizendo é só o Lula ser pego dirigindo embriagado que o Supremo certamente vai também derrubar a lei do bafômetro, que introduz a tolerância zero para consumo de álcool para quem vai dirigir. Bom, o fato é que é preciso também lembrar que não se aplica ao caso específico do Lula e dos demais criminosos soltos com essa decisão do Supremo, porque a lei não retroage para prejudicar. Portanto, nesse caso específico, não. Até porque o ex-presidente, inclusive, já tinha cumprido a sua pena. A gente vive no país, como sabe, que as pessoas cometem os crimes mais horrorosos, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Cumprir 1/6 da pena já vai para casa, né? É o caso do ex-presidente. O fato é que está errado, eu considero que sim, mas ele já, a rigor, já cumpriu a pena. Ele, nesse caso específico, por esse caso específico, ele não volta mais para a cadeia. Mas é preciso lembrar que há outros 7 casos muito cabeludos, inclusive um no qual ele já está condenado, que pode sim, inclusive com a nova legislação, devolver o ex-presidente para o Chilindró. Suspeita de bomba na área externa do Memorial JK, agora há pouco. Uma mala abandonada chamou a atenção dos funcionários do memorial e a polícia foi chamada. A área foi fechada por volta das 9h30
e só foi liberada há menos de meia hora. A ação mobilizou equipes do Batalhão de Operações Especiais e do Corpo de Bombeiros. Depois da análise, com a ajuda de um robô, foi descartada a presença de explosivo e de materiais químicos. Um susto que surgiu bem na semana em que a cidade está com segurança reforçada por causa do encontro do BRICS, o evento da cúpula que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começa amanhã. A seguir, iniciativa inédita consegue arrecadar mais de 5 toneladas de alimentos para famílias de baixa renda aqui no Distrito Federal. O Band Cidade volta já já. No último sábado, dezenas de voluntários de alguns mercados do Distrito Federal participaram do Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Foram arrecadadas 184 toneladas de alimentos em todo o país, que vão ser distribuídas a entidades sociais e famílias de baixa renda. Só aqui em Brasília foram 5,5 toneladas de alimentos. Um pacote de arroz, outro de açúcar, um macarrão e até uma caixinha de leite doados podem fazer a diferença na mesa de uma casa. Este é o trabalho dos mais de 300 voluntários desse projeto: arrecadar alimentos para serem distribuídos para mais de 150 instituições do Brasil. A professora aposentada Ângela conheceu a iniciativa em São Paulo há mais de 10 anos e decidiu trazer a ideia para Brasília. A gente vem para o mercado com uma equipe de pessoas e essas pessoas abordam os clientes de forma bem gentil, né? Abordam os clientes e convidam os clientes a doar um alimento para nós, né? A gente sempre está identificado com camiseta, com coletes e tem um folheto onde tem uma lista de alimentos como sugestão de doação. Todo segundo sábado de novembro é totalmente dedicado para o Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Ano passado foram arrecadadas quase 2.000 toneladas. Este ano, em Brasília, 12 mercados participaram da ação. Essa rede de supermercados do Cruzeiro Novo faz parte do projeto desde o início. Essa experiência ela é muito gratificante, porque essa rede de solidariedade que se forma em prol, né, desse projeto, ela fortalece ainda mais o pessoal que está precisando, aquelas pessoas mais carentes. Então esse projeto é muito importante e se faz não só importante, mas necessário participar dele. Esse analista de sistemas veio diretamente de Salvador para vestir o colete amarelo da ação. A namorada mora aqui em Brasília e, por isso, o casal deu um jeito de unir amor e solidariedade. A gente que tem vontade de fazer o bem acima de tudo, tem todo tipo de oportunidade para fazer isso. E essa é mais uma delas e a gente está aqui com muita alegria e entusiasmo para poder fazer. Marcos também não perdeu tempo e abraçou a causa. Se cada um puder contribuir um pouco, né, certamente o nosso mundo será um pouco melhor também, né? No final do dia, todos os alimentos são recolhidos e depois levados para as instituições escolhidas. Esta foi a 14ª edição do projeto. Ao todo, 61 cidades participam e, mais uma vez, Brasília não ficou de fora da data. No mundo que a gente está vivendo com tanta insegurança, individualismo, né, indiferença com as pessoas, a gente propõe o contrário. Nós propomos uma proposta de encontro com as pessoas, de fazer o bem, de doar para o outro, para a gente ajudar a construir um mundo novo. E não esquecem, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, esse que está na tela, 999769204, repetindo, 999769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando Bruno Mendes, Dani Pança e CJ, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.